A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou Barrete Reis e esse é mais um Depois do Culto. Estamos com uma nova série de mensagens em que o tema central o tema básico é reconstrução dos muros. Na mensagem anterior, nós estávamos falando sobre o coração de Neemias. E nessa, que foi ministrada na Igreja Assembleia de Deus de Pedra Furada, em Salvador, Bahia, dia 28/1, ministramos esta mensagem. Esta tem o tema Por que os muros caíram. Estamos baseando as nossas mensagens no livro de Neemias. Desta vez, estamos usando Neemias verso 6 e 7 do capítulo 1. Está escrito assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu povo, que eu faço hoje perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Tanto eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Algumas pessoas introduzimos a nossa mensagem dizendo que os muros de Israel não foram projetados, e a fortaleza que era Jerusalém, os muros de Jerusalém, não foram projetados por qualquer um arquiteto. As Escrituras nos mostram que o projeto de Jerusalém, que o projeto do templo, que o projeto de todas as construções de Israel tinham sempre o mesmo ou a mesma assinatura do mesmo grande arquiteto: Deus, o eterno Criador de todas as coisas. Este Deus que criou o universo, que chama as estrelas pelos seus nomes, ele deu a planta e assinou como deveria ser construído os muros de Jerusalém. Então a primeira coisa que precisamos saber: os muros não caíram porque foram mal construídos. Uma construção pode ruir por defeito na sua elaboração, no seu projeto, de como se fez, de como se deixou de fazer. Então isto pode levar a uma construção cair. Mas a construção de Jerusalém, ela é feita, ela é produzida, ela é trabalhada para que seja perfeita, de acordo com aquilo que o Senhor projetou. Então, tudo o que Neemias traz para nós nestes versos que lemos é o seguinte: Jerusalém está como está, não porque foi mal construída, e sim porque desobedeceu à lei de Deus, e sim porque desobedeceu a Deus, o Criador. Foi assim que os muros caíram, por conta havia desobediência em Israel. Também a outra coisa que podemos imaginar é: os muros caíram desta vez porque o exército que invadiu Jerusalém era muito poderoso e muito forte. Entendam uma coisa: Jerusalém cai por causa da desobediência. O povo de Israel é feito escravo novamente, é levado cativeiro por Nabucodonosor I por conta da desobediência. Flávio Joséfo nos mostra que por cinco vezes, Israel foi invadida e molestada. E foi destruída pela primeira vez por Nabucodonosor. Isso é o que Flávio Joséfo nos informa. Mas o que eu achei interessante das informações de Flávio Joséfo é a declaração que ele faz sobre a condição da cidade. Flávio Joséfo vai dizer: assim vemos que nem a sua antiguidade, nem as suas riquezas, nem a fama difundida por todas as partes da terra, nem a glória que a santidade da religião lhe havia conquistado, puderam impedir-lhe a ruína e a destruição. Mas existe um motivo para chegar a esta ruína. Não foi porque Jerusalém não era antiga, não foi porque Jerusalém não era bem fortificada. Jerusalém cai porque o profeta Neemias, o homem Neemias e outros homens sabiam que no momento em que Jerusalém, no momento em que Israel desobedecesse a Deus, Deus retiraria a sua poderosa mão. E como ouvimos
os muros de Jerusalém caem. Porque, como bem disse o Senhor, através do Salmo 127, verso 1 e 2, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso de número 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Observe que as Escrituras nos empurram a uma condição: os muros caem porque alguém desobedece. Escute isso, que foi o que ministramos ali. Se você quer que os seus muros estejam de pé de volta, você precisa tomar atitudes para que estes muros se restabeleçam. Não devemos começar a reconstruir antes de reconhecer porque os muros caíram. E Neemias faz bem isso. Neemias entende que os muros estão caídos, mas a primeira coisa que ele faz é uma oração reconhecendo porque os muros caíram. Daniel age da mesma forma. Daniel está cativo em Babilônia. E quando ele vai orar a Deus, procurando entender as profecias do profeta Jeremias, ele vai orar e dizer: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Todas as vezes que se pretende algo com o Senhor, que se pretende uma atitude da parte de Deus para ouvir a nossa oração, porque os nossos muros estão caídos, é necessário lembrar e reconhecer porque os muros estão caídos. Qualquer pessoa que tomar uma atitude antes de reconhecer o porquê, uma atitude de reconstrução, antes de entender por que caíram, ele está fadado a receber a mesma condição novamente. Os muros tornarão a cair. Usamos como exemplo alguém que levanta um muro de uma casa e não faz a amarração devida dos blocos, ou não coloca o material ligante necessário para que este muro seja reerguido. Se você não colocar o cimento e as composições daquela massa da maneira adequada, aquele muro tende a novamente cair. Se você não amarrar os blocos, se não fizer uma boa amarração, certamente o muro voltará a cair. Então é preciso primeiro reconhecer que os blocos não foram amarrados e que a massa não estava boa. Para se reconstruir algo e que aquele algo permaneça, primeiro precisa reconhecer os erros da construção. E os erros da construção, no caso de Jerusalém, não estão na construção em si, mas estão a partir do momento que a liga do muro foi destruída, foi perdida. A liga do muro estava em obedecer a Deus. Israel desobedece a Deus e sofre as consequências com a destruição do muro. Reconhecer e arrepender-se é condição primária para depois haver a reconstrução. Reconhecer e arrepender-se. E logo em seguida, após se arrepender, após reconhecer os erros, agora você deve ter uma mudança de comportamento. Porque quando há mudança de comportamento, a liga do muro volta. Porque a liga é produzida pela obediência. Você pode ver isso em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, que tendo cuidado de guardar todos os seus caminhos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso de número 2, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus,
Está faltando liga na sua construção. O muro tem caído e repetidamente tem caído. E você não entende por quê. Vai para a igreja, assiste o culto, ora, mas o muro cai. O muro vai continuar caindo enquanto não se reconhecer o porquê os muros caíram e como eu devo proceder no processo de reconstrução. Reconhecer, arrepender-se e mudança de comportamento. Enquanto você insistir em reconstruir o muro antes de mudar o seu comportamento, os muros sempre irão cair. Deus abençoe a todos. Este é mais um vídeo para o nosso canal. Compartilha e participa conosco. Daqui a pouco, outro vídeo falando sobre o mesmo tema, reconstrução dos muros. Deus abençoe você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa e possa proteger os seus muros.